Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Que bom que você está aqui assistindo o nosso culto online. Hoje um pouco diferente, cada um na sua casa, né? Não como a gente costuma ir lá na igreja e fazer a transmissão ao vivo de lá. Mas hoje a gente resolveu, por questão de segurança, cada um na sua casa, a gente gravar, né, esse culto online. Mas que bom que você está aqui assistindo. Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Agora você vai ficar aí com o nosso Ministério de Música, que hoje é só com o irmão Giliard e a irmã Josiane, que também gravaram esses louvores lá da casa deles, mas vai ser benção. Assiste aí e fica com a gente até o final, hoje com a mensagem do nosso querido pastor Eliazir. Até mais. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor. Para nós é um motivo de grande alegria estarmos aqui nesta noite, louvando ao nome do nosso Deus, juntamente com você aí, na sua casa. E o hino que nós separamos fala: que amor é esse? O amor de Deus é incomparável por nós. Vamos louvar. Conheço outro amor assim. Oh,
seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar meu lugar em ti. Eu desconheço outro amor assim. Declare nesta noite: que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Amém. O Espírito Santo de Deus tem liberdade para estar aqui, tem liberdade para estar aí com você nesta noite. E nós vamos declarar que somos a casa dele. Amém? Vamos louvar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas no lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou
irá trazer para você nesta noite. Tenha uma noite abençoada. Amém? Amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, boa noite. Inicialmente desejo expressar a minha alegria por estarmos novamente juntos a despeito da separação física imposta pela Covid-19. Dando sequência ao tema geral, família, que nossa igreja desenvolveu nesse mês de maio, vamos hoje refletir sobre um dos textos mais conhecidos e belos do Novo Testamento, chamado de a parábola do filho pródigo. Essa parábola faz parte de um conjunto de 3 parábolas contadas por Jesus para esclarecer a sua posição ante os escribas e fariseus que o criticavam porque ele se aproximava de pessoas não religiosas e eles o acusavam por isso. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Faremos a sua leitura por etapa, na medida em que os personagens forem sendo narrados nela. A primeira parte se encontra no capítulo 15, como dissemos, do versículo 12 até o 16, que diz assim: E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, veio sobre aquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja o que aconteceu com aquele jovem. As atitudes que ele tomou e as consequências resultantes dessas atitudes. A primeira atitude que ele tomou em relação à família foi uma atitude arrogante e descabida. Do nada, ele se dirige ao pai e o surpreende com uma decisão tomada e uma solicitação bastante ríspida, dizendo: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Veja bem, só se é herdeiro de alguém que morre. O pai não tinha morrido. Por consequente, ele não tinha direito àquela herança naquele momento. Foi uma atitude arrogante, exigindo algo que não era seu. Ele disse: dá-me a parte dos bens que me pertencem. Ele não era ainda dono daqueles bens. A despeito disso, o pai com certeza ponderou, observando que ele não estava mais satisfeito em casa. Isso é próprio de grande parte da juventude. Contesta as realidades diante das quais vive e deseja tomar outras decisões. Ele queria viver a sua própria vida, viver a sua própria vida do seu jeito. Por isso ele tomou aquela atitude. E a Bíblia diz que aquele filho, ao tomar posse daqueles bens, ficou em casa por pouco tempo, porque
declara assim: não muito tempo depois, ele abandonou a casa do pai e pegou tudo quanto tinha e partiu. É uma atitude de quem não quer voltar mais, porque levou tudo, não deixou nada. Essas decisões arrogantes geralmente são sucedidas por consequências irreparáveis. E ele foi embora. A sua saída arrogante foi acompanhada de atitudes piores ainda. A Bíblia diz que lá para onde ele foi, ele dissipou todos os seus bens, e de que forma triste, vivendo dissolutamente, vivendo de uma forma inconveniente e até agressiva, e jogou tudo fora. Como todos os atos têm consequências, ao gastar todo o seu dinheiro, ele passou a viver diante de grandes necessidades. E como se não bastasse os problemas da sua falta de dinheiro, naquela terra, segundo a narrativa bíblica, houve uma grande fome. Ele começou a sofrer por isso. Mas, de fato, quando se toma atitudes inconsequentes, cedo ou tarde, temos que pagar o preço dessas atitudes. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. E ele, então, deve ter refletido, deve ter pensado: na casa do meu pai eu vivia melhor, mas certamente imaginou: eu não posso voltar para casa porque eu abandonei. E ele quis resolver o seu problema ao seu jeito. É sempre conveniente que nós reflitamos sobre as atitudes que vamos tomar depois de uma queda. Ele então quis resolver o seu problema do seu jeito e se agregou a um dos homens daquela terra, diz o texto, e foi apacentar porcos. Veja que profissão ele conseguiu. Dentro da cultura judaica, porco é um animal imundo e não deve ser consumido, e muito menos servir de fonte de renda ou de emprego para alguém, sendo que se tratava de uma pessoa judia. Mas foi o trabalho que ele achou e ele então encarou. Só que nessa atividade, ele, além de ser uma atividade incomum e até imprópria para a sua condição de judeu, ele continuou passando fome. E o texto diz que ele desejava comer a comida que os porcos comiam, as alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada. Além de trabalhar, ele passava fome. Esse rapaz desceu tanto na sua condição que ele chegou àquele ponto que nós chamamos popularmente de o fundo do poço. Chegou até onde não poderia ir mais. Veja que situação difícil. Vale a pena refletir. Quando nós tomamos atitudes erradas, geralmente sofremos as consequências resultantes dela, e são consequências muito graves. No caso do moço, ele passou a passar fome e nem a comida que os porcos comiam lhe era oferecida. Diante dessa situação insustentável, diz a Bíblia que ele caiu em si. E olha o que o texto declara. A palavra diz assim: então, versículo 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
e levantando-se, foi para o seu pai. Ainda bem que ele tomou uma atitude correta, reconheceu o seu erro e buscou o caminho que deveria tomar, retornar à casa do seu pai. Decidindo voltar, ele foi em busca do pai. Ao encontrar o pai, ele confessa os seus erros, declara-se arrependido. E ali a vida dele começa a mudar. Vale a pena frisar aqui: se você tomou alguma atitude errada em relação à sua família, se você se afastou dela, vale a pena você tomar a atitude de voltar. E como esse texto se refere também às relações das pessoas com Deus, dos filhos com o Pai Celeste, se você se afastou de Deus em algum momento, se você está afastado, tome a atitude que esse rapaz tomou. Reflita, arrependa-se, levante-se e volta para o seu pai. A ideia do texto é que esse rapaz tinha ido para um lugar bem distante. Quem sabe você está distante da casa paterna. A casa paterna no aspecto físico, se você é um filho que se afastou do seu lar, ou a casa paterna no sentido espiritual, se você é um crente que se afastou de Deus ou da sua igreja. É hora de tomar uma posição. Este rapaz tomou. Em segundo lugar, nós observamos a generosidade do pai para com o filho, que o recebe e lhe oferece perdão. Veja o que o texto diz. Versículo 20, parte B, diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essa é a atitude de Deus para conosco. Deus está sempre esperando a nossa volta. Esta deve ser a atitude dos pais para com os seus filhos, os filhos que se afastam da sua casa, os filhos que abandonam o lar. Está sempre disposto a voltar. Veja que gesto lindo. A Bíblia diz que o pai avistando-o. O que isso quer nos parecer? Que o pai estava sempre com os olhos voltados para o caminho, na direção do lugar para que aquele filho partiu. Deus está sempre com os olhos voltados em nossa direção, esperando o nosso retorno. E não deu outra. O filho voltou. E o pai, imediatamente ao vê-lo à distância, corre, e antes que ele pedisse perdão, o pai já o abraça e o beija, num gesto reconciliatório, num gesto de amor, num gesto de acolhimento. Por isso que família deve ser um ambiente de perdão, de comunhão, de congraçamento. O filho se surpreendeu com essa atitude do pai, mas ele, apesar disso, proferiu as palavras que ele dissera que ia proferir e disse ao pai: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E esse pai generoso, que representa Deus para conosco, para com a sua igreja, para comigo e para com você, esquece das atitudes erradas do filho, ou melhor, perdoa as atitudes erradas do filho, e então convida os criados a trazerem a roupa, o traje de filho,
para ser colocado naquela pessoa que dele se havia afastado. A vestimenta desse filho, agora retornando, certamente estava desgastada, envelhecida e indigna de uma condição de filho. Ele estava descalço, por isso que o pai disse: trazei o sapato para colocar em seus pés. Ele estava desprovido do anel identificador de que ele era filho. O pai mandou trazer um anel para colocar no dedo. E assim ele assumiria a posição de filho que tinha antes. Como Deus é misericordioso para conosco. Eu não sei como você está vivendo no presente momento. Se você está vivendo na condição de filho, abrigado na casa do pai, de filho que se afastou da casa do pai, está longe, ou de filho que, tendo se afastado, tomou a decisão de retornar. Se você não retornou, esta é a hora de tomar a posição. Mas vejam que no texto nós observamos que o filho que ficara em casa ficou profundamente magoado ao tomar conhecimento da volta do filho que for embora. Não se sabe ao certo quais eram as relações desses dois irmãos. Geralmente irmãos competem entre si, se desentendem. E aquele irmão mais velho, ele tinha uma certa razão de ficar magoado. Eu vou explicar por quê. Muitos pregadores acusam muito esse filho que ficou aborrecido, mas segundo a cultura hebraica, o filho primogênito, que foi o que ficou em casa, tinha direito a 2 vezes a porção de herança que o pai deixasse. E ele certamente se sentiu ofendido, porque o filho mais novo é que já havia desperdiçado uma parte da herança, aquela que cabia a ele, e estava voltando. Essa situação de ciúme veio aflorar naquele momento. E o filho, ao perguntar que festa era aquela, ao ouvir as músicas e alvoroço do povo, foi informado por um criado de que o filho havia voltado, o seu irmão mais novo havia voltado, e que o pai tinha promovido uma festa. Ele ficou muito aborrecido e diz a Bíblia que ele não quis entrar. O texto diz especificamente assim: ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Diz a Bíblia que o filho se indignou e não queria entrar, porém o pai procurou conciliá-lo. O pai mais uma vez entra aqui como alguém que tenta administrar um problema difícil. E o filho, revoltado, responde: meu pai indignou-se, queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava perdido e reviveu, estava morto e foi achado. Na cabeça daquele irmão mais velho, a volta do filho era, na verdade, uma atitude de ofensa, uma atitude agressiva, porque ele tinha desperdiçado
que receberam do pai, e sobretudo porque o pai ainda estava oferecendo uma festa. Nem sempre os filhos entendem as atitudes dos pais. Cada um vê o seu lado. Foi o caso daquele filho mais velho. Vale a pena refletir aqui a atitude de muitas pessoas, inclusive irmãos na igreja, que por viverem na igreja durante muito tempo, sentem-se com o direito de cobrar mais a seu favor. Deus não vê como o homem vê. Deus vê a sinceridade do coração. O filho se surpreende com a festa, o filho manifesta sua revolta e se recusa a entrar, e o pai o chama e tenta conciliar, mas ele não aceita as explicações. O pai argumenta dizendo: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu, mas o teu filho, o teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esses dois argumentos do filho morto e do filho perdido, agora vivo e achado, eram argumentos suficientes para sensibilizar o coração daquele pai saudoso. Deus é assim comigo e com você. E é assim que nós, como chefes de família, ou as irmãs como mães de família, devem olhar para o filho que errou, para o filho que perdeu o rumo, para o filho que foi embora. E o pai argumenta dizendo: tudo o que é meu é teu. A ideia aqui é de que o filho mais novo, o filho mais velho, não iria perder economicamente nada pelo fato do filho mais novo haver voltado. O que era dele ia continuar sendo dele. Deus não tira de nós para ninguém. Deus sempre nos oferece. Mas na família, a situação muitas vezes é complexa, porque é difícil de administrar. É por isso que é necessário que, nesse mês da família, os pais sejam sensatos, razoáveis e procurem ser justos. O texto não explica, mas, ao que tudo indica, a situação foi contornada e a festa aconteceu. Vale a pena salientar aqui que o pai, generoso e perdoador que representa Deus, além da roupa nova, além do calçado, ofereceu também o anel que representa a realeza. Deus é assim, está sempre disposto a nos perdoar e a nos acolher. Deus não apenas nos perdoa, Deus nos recoloca numa posição de privilégio. Para concluir, eu gostaria de lembrar os seguintes fatos. Primeiro, para orientar a família, é preciso ter capacidade de administrar conflitos. Você, pai, você, mãe, saiba que os conflitos são comuns e corriqueiros entre os membros da família, e é você quem vai assumir a posição de juiz. E segundo, os componentes de uma família têm visões, interesses e temperamentos diferenciados. Não significa que um filho seja melhor do que o outro. Significa que um filho é diferente do outro. E por ser diferente, tem que ser tratado de forma diferente, embora procurando ser justo com todos. Em terceiro lugar, quem dirige a família precisa exercer a função de árbitro imparcial, de advogado competente e de conciliador para resolver os problemas. Se você é pai ou mãe,
deixe a porta aberta para a hora que seu filho resolver voltar. Não guarde mágoa, não alimente rancor, procure ser um árbitro e ser conciliador. Se você é um filho que partiu da casa do pai, físico ou espiritual, arrependa-se e volte. Lembre-se, o Pai Eterno está sempre disposto a te perdoar. E o Pai humano certamente vai ser generoso com você. Nesta situação de pandemia, de perdas, quem sabe alguém que nos está ouvindo teve algum filho afastado que se separou agora ou há muito tempo. Tenha a generosidade de perdoar como Deus perdoou. Como o Evangelho diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar diante da tua palavra e por esta parábola tão ilustrativa que mostra a extensão do teu amor e aponta o caminho que devemos tomar na condução de nossas famílias. Rogamos-te, pois, que se há algum lar que porventura esteja machucado por um filho ou uma filha que se afastou, que a tua graça, que o teu Espírito Consolador possa intervir, ajudando a esse filho ou essa filha a refletir, a se arrepender e a voltar, e aos pais que têm capacidade de perdoar e acolher. Rogamos-te também que, se nos ouve nesta hora, algum irmão ou alguma irmã que abandonou a tua casa, quem sabe por um desentendimento com alguém da igreja, e é hoje um desigrejado ou a desigrejada, um afastado dos teus caminhos, que tu toques nesse coração, que tu o leves ao arrependimento e arrependido volto para a tua casa para ser acolhido pela igreja também. Senhor, dá-nos um dia abençoado. Consola os corações que porventura estejam enfrentando o luto resultante dessa pandemia ou de outra qualquer enfermidade. E dá-nos um dia abençoado em tua presença. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Deus abençoe você. Meu irmão, que bom que você assistiu esse vídeo até aqui. Essa mensagem do pastor Eliezer realmente foi bênção e falou muito aos nossos corações. Continue ligado no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo. Após terminar esse vídeo aqui, se você puder, faça um momento de oração aí na sua casa pelos enfermos da nossa igreja, né? A gente tem vários pedidos de oração, estão todos lá no nosso grupo no WhatsApp. A gente também vai colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, os pedidos de oração. E continue orando pela nossa igreja, ore pela nossa nação que está sendo assolada por essa doença. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, isso tudo logo vai passar. Tá bom, meu irmão? A certeza que isso tudo vai passar é grande. A gente tem fé no nosso Deus que isso vai acabar em breve, tá bom? Ore, continue orando, faça um momento de oração depois que acabar esse vídeo. Viva a melhor semana da sua vida nessa semana. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu querido. Valeu, vai com Deus.